E hoje, aqui no Papo Certo, a gente fala sobre uma palavra que só existe no português. E olha, eu ouço muito essa palavra, Guarizo, em música sertaneja, viu? Ah, é Acho verdade. que é o estilo campeão aí de uso, será? Ah, é. Olha, eu que sou do samba, né? O samba também, Especialmente verdade. do samba enredo, tem muito também. Esse ano, inclusive, vai ter uma frase muito legal, porque vai ser homenageado em vida o mestre de bateria da Viradouro. E o samba diz: não esperamos a saudade para cantar. Olha só que frase bonita que vai ser utilizada no Carnaval 2026. Pois é, com a palavra saudade, que é então uma exclusividade aqui da nossa língua portuguesa. E quem fala com a gente hoje sobre esse tema é o professor de redação Vitor Matheus dos Santos, conosco aqui no estúdio. Tudo bem, professor? Boa tarde, muito bem-vindo. Tudo bem, pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem aí. Vamos debater um pouquinho sobre essa palavra tão interessante e que é isso, aparece na arte, aparece na poesia, na literatura, Sim, na língua portuguesa como um todo e expressa muito de um sentimento que é bastante particular nosso, né? Exato. Pra gente falar dela gramaticalmente falando, vem de onde, né? Porque seria um derivado de saúde, não tem muito a ver, quem né? inventou, né? Ou se é que alguém inventou a palavra. Perfeito. Momento aqui, explicação, né? Essa palavra, ela vem do latim, do solitas, e ela é declinada de uma forma para solitatis, que significaria ter falta, ter solidão. Então, esse sentimento justamente expressa o sentimento de falta, de possuir algo que, no fundo, não tá ali, né? Então, vem do latim e foi mudando, passou para soidade no português mais arcaico, passou para sodade no português ali no meio do caminho, e agora a gente tem saudade, né? Impressionante. E o que é que torna essa palavra tão especial, né? Já que ela é exclusiva da nossa língua portuguesa, tão única também em sentido e em significado pra gente, professor? Bom, pro pessoal que tá antenado aí na gramática, essa palavra, ela é um substantivo. Ela é uma coisa, né? Quando a gente vai apresentar lá no 6º ano pra criançada, substantivo é tudo aquilo que dá nome pra coisas. Sim. E saudade é um sentimento, é abstrato, mas é algo que a gente consegue ali visualizar, a gente consegue imaginar de certa maneira. Nos outros idiomas, a gente tem outras percepções disso. Por exemplo, separei aqui alguns exemplos pra gente. Vocês me perdoem aí o inglês, o espanhol e o francês, hein? Isso, vamos lá. Por exemplo, em inglês, quando a gente vai expressar essa sensação, a gente usa I miss you. I miss you. Em espanhol, te estranho. Te estranho? Perfeito. E em francês, tu me manques. Que todas essas construções passam pela mesma ideia. Trabalhar com verbos. Miss, to miss, estranhar e manquer. Então, a gente sai ali de um substantivo, que é uma coisa, que é algo que a gente consegue quase que tocar, por mais que seja abstrato, e passa para uma ação. Que numa tradução quase literal, professor, seria sentir falta, perfeito, né? Perfeito. Como a gente falou, do latim. Ter Sim. falta de algo. E essa transição de substantivo para verbo pode causar pra gente, enquanto falante, uma percepção diferente daquilo. Não é algo que eu faço ou deixo de fazer, mas é algo que tá comigo, talvez. É uma coisa, é isso. Tem mais substância, né? Pois é, professor, a forma como a gente fala e escreve também influencia como a gente sente e percebe o mundo? Com certeza, com certeza. A gente deve ter ouvido falar aí, ao longo da trajetória, o termo neurolinguística, que é bastante usado, é super importante. E a neurolinguística, ela trabalha a relação do cérebro com a língua e a linguagem. Como que a gente desenvolve lá, de criancinha, a capacidade da fala, e como que às vezes a gente pode até perder isso. Dentro da Unicamp, a gente tem um centro de tratamento de pessoas que perderam a fala, dos afásicos. Essa é a neurolinguística que a gente estuda no mundo acadêmico. Agora, a vertente que vai trabalhar com essa relação de sociedade e linguagem já é a análise do discurso. Então a gente fica, às vezes, ali estranhando essa relação, mas a neurolinguística tem uma questão muito mais biológica, e isso, da nossa percepção social com o termo, está muito mais inserido nessa análise do discurso, como que a gente entende as relações sociais a partir das palavras que a gente usa e como a gente escolhe elas também. E aí, no caso da palavra saudade, professor, o fato da gente ter uma palavra só para descrever esse sentimento, ao contrário de outros idiomas, né? Revela também algumas coisas sobre a nossa cultura, o nosso jeito brasileiro aí de ser também. Fui pegar para vocês desde Portugal, em que essa palavra aparece antes, e a gente tem na literatura portuguesa uma série de poesias, né? A gente tem uma série de poesias relacionadas às grandes navegações, em que foi um momento de grande saudade.
Porque os marinheiros se jogavam no mar sem saber para onde sem saber se iam voltar, no caso, né? Exato. Fernando Pessoa traduz bastante desse sentimento num parzinho muito, muito bonito pra gente, né? Que é: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Verdade. E também a gente vê uma alteração de sentido na saudade aqui, porque os outros idiomas que você citou, I miss you, tal, se a gente fala que eu sinto falta, dá uma conotação diferente do eu tenho saudade, né? Parece que é algo mais forte, né? Perfeito, porque não é uma ação que a gente produz ou deixa de produzir, tá com a gente, né? Faz parte da gente essa sensação de não ter, né? Esse vazio, essa falta tá com a gente e parece que não vai passar. Às vezes passa, às vezes continua. Então, essa consistência muda bastante pra gente. Quando a gente fala de alguém que já morreu, por exemplo, o saudoso fulano de tal. Perfeito. Né? É isso. Agora, é claro que a gente tem outras palavras que poderiam ser sinônimos ali, né? Mas são significados, né, professor, pra gente, falante da língua portuguesa, que é parecido, mas não é exatamente o mesmo, né? Eu tenho uma nostalgia, né? O sente falta, por exemplo, são sinônimos, mas parece que não passa exatamente ali o mesmo sentido, né? Por isso que é uma palavra tão única pra gente. Perfeito, perfeito. Eu fui buscar pra gente no romeno. Olha só. Dor. Que é uma língua latina. Perfeito, perfeito. E essa palavra, apesar de ser um substantivo dor, com R um pouco mais arrastado assim, apesar de ser um substantivo, ele quer expressar também falta, e não necessariamente esse sentimento de não ter, de não pertencer ali, né? Então, ainda que haja em outras línguas esses substantivos, essa construção da saudade é bastante única. Pois é, existe essa ideia aí que a língua molda o pensamento, né? Ou então a língua se adapta ao que nós sentimos. Como é que a gente pode explicar isso, professor? Olha, se a gente for recuperar as nossas origens, né? Latina, português arcaico, a gente vai perceber que essa transição de línguas, ela acontece ao longo dos séculos de maneira muito gradual e ela sempre vai expressando o sentimento e as sensações do seu próprio tempo, né? Às vezes, a galera mais nova, com certeza, tem uma série de palavras que eu não faço a menor ideia do que significam. Muitos vêm do inglês, né? Perfeito, perfeito. A gente até tem um ouvinte aqui que qualquer expressão que a gente fala em inglês, ele, entre aspas, corrige a gente aqui. Mas hoje em dia tá assim, né? Exato. E é justamente isso que faz com que as mudanças aconteçam e faz com que essas mudanças pertençam a grupos diferentes, né? Um grupo usar um determinado termo, modificar aquele termo, gera identidade. Só o pessoal daquele grupo conhecer esse termo é justamente o que eu quero com aquilo, com essa diferenciação, né? Pertencer, estar inserido em um grupo, em um espaço. E é uma palavra, como você disse também no início, né, professor, que aparece muito na arte, né? Seja na arte mais popular, enfim, mais contemporânea também. Mas, na sua opinião, o que a palavra saudade diz, então, sobre nós, hoje falantes, né, da língua portuguesa e nos diferencia aí de outras culturas, né, de outros idiomas? Perfeito. Gente, saudade mostra pra gente que nós temos, ou deixamos de ter, né, um sentimento que é quase nosso. Já pontuava pra gente Duarte Nunes Leão, né, que a saudade é algo estritamente português, é algo particularmente português. E como a gente veio, né, esse nosso idioma ainda tem toda essa correlação, então a diferença traz quase essa ideia de algo que é só nosso, né, algo que é particular. E como a Tayla falou da música sertaneja, a saudade é um prego e o coração é um martelo. Olha a metáfora, né? Porque ela fere o peito e dói na alma e vai virando flagelo, o que diz a música, né? Ou seja, tá traduzindo o que é a saudade, né? Exatamente. E é aquilo que virou aí um jargão, ficou uma coisa mais clichê, mais popular, né, professor? Mas se diz que a gente só tem saudade daquilo que a gente já teve um dia, né? Então isso descreve perfeitamente a diferença da saudade pra falta de, né? São coisas diferentes pra gente, né? Perfeito, perfeito. Ainda que eu vá mencionar o Fernando Pessoa de novo, porque ele diz que... Fica à vontade. O poeta é um fingidor, né? Ele finge que é a dor que devera sente. Que ele nem sente, mas ele finge que sente. Então, talvez, por conhecermos essa palavra, a gente consegue até pensar na sensação de ter saudade sem necessariamente estar com saudade. Olha só, essa é profunda, hein?
Como é? Repete, por favor, professor. Talvez por ter essa palavra no nosso vocabulário, a gente consegue imaginar como é ter saudade. Ter saudade. Sem estar com saudade. Sem estar com saudade. Ou seja, a mesma palavra tem diversas variações. Perfeito, perfeito. Com a gente, professor, então, de redação, Vitor Matheus dos Santos, falando sobre a palavra saudade, exclusividade, né, do nosso idioma português. Muito obrigada, viu, professor, pela reflexão, pelas informações também. Volte sempre. Eu que agradeço pelo espaço, pessoal. Tamo junto. Se tiver saudade, é só voltar, viu, Pode deixar.